Como na semana passada, like last week, nós estamos nessa transição do português com o inglês. we're in this transition of Portuguese and English. E eu sei que vocês são super nice I know that you guys are super nice e que vocês entendem isso. and that you understand this Por quê? because A gente não tá no Rio de Janeiro, we're not in Rio, infelizmente. Mas- unfortunately. amém. But amen. A gente não tá em Capinópolis, a cidade do meu marido. We're not in the city of her husband that I don't know how to say. Capinópolis? Capinopolis. Nós estamos em Woburn. We're in Woburn. E aqui se fala inglês. And here they speak English. E se Deus colocou a IBVN Church aqui em Woburn, And if God put IBVN Church here in Woburn, é porque Ele quer usar a nossa igreja it's because He wants to use our church para impactar essa comunidade. to impact this community. A gente precisa entender que nós somos igreja We have to understand that we are the church e nós estamos chamados para ir. and we are called to go. To go. Vai, ir. To high schools, middle schools, go. Isso mesmo. Então, como a gente vai chegar no high school de Uber, Nathan? How are we gonna get to the Woburn High, Nathan? Nathan, até mais chique. Falando, eita, joia. Saying, hey, tá joia? I am sure that many of them, Tenho muitos certeza deles, que muitos deles vão responder, ei tia, are gonna say, hey, tia, porque tem muito brasileiro. because there's a lot of Brazilians Mas there. vocês entenderam o ponto? But did you get the point? Como vamos abrir as portas para a comunidade que Jesus colocou a gente? How are we gonna open the doors of the community that God put us in? Falar com os To jovens, speak to youth só em português. only in Portuguese. Mas da mesma forma, But at the same way, nós temos jovens we have youth que chegam do Brasil that came from Brazil e não falam inglês and ainda. don't speak English E o yet. que eu tenho orado e pedido a Deus And what I have prayed to God é como ser uma ponte, is how to be a bridge, português e inglês, Portuguese and English, inglês e português, English and Portuguese, sem queimar um lado da ponte. without burning one side of the bridge. Porque isso é o que acontece. Because that's what happened. Ou a gente fica só no português, Or we just go to Portuguese, ou a gente esquece o português e fica só no inglês. or we forget Portuguese and Mas just stay quem in aqui English. é bilíngue? But here, Levante a who sua here mão. is bilingual? Raise Se your você hand. entende português e inglês, If levante a you sua mão. understand Portuguese and English, raise Olha em your hand. volta. Look Olha around. em volta. Look around. 90%. 90%. 90% dessa igreja 90% of aqui this agora church é here right bilíngue. now is bilingual. Você tem noção disso? Do you Realize this? realize this? É um dom. It's a talent. É algo especial It's something really que essa special igreja tem. that this church has. E vem falar uma coisa. And let me tell you something. Tem o portunhol que nós entendemos. There's the portuñol that we Se alguém fala understand. espanhol com If somebody você, speaks Spanish to you, hablas Uh-huh. espanhol? habla español? Pouquito. Poquito. Fala devagar. Speak a little slow and I'll understand. É ou não é? Amém? Right? Am I right? Então, bear with us. So bear with Aguenta a us. gente. Vai dar certo. It's gonna go right. Very soon. A gente vai estar pregando tudo em inglês. Next thing you know, we're gonna be preaching only in English E traduzindo em português. and pra translating to quem Portuguese. precisar. Amém? Whatever we need. E eu tenho Amen? certeza que And I'm sure nessa noite that tonight, o Espírito Santo the Holy Spirit vai responder muitos de nós is gonna respond to a lot of us que têm orado, that have prayed, pedindo direção de Deus asking for direction of God para tomar decisões. to make decisions. Porque se nós somos cristãos, Because if we are Christians, se nós nos chamamos de cristãos, if we call ourselves Christians, seguidores de Cristo, followers of Christ, é porque a gente quer fazer o que Ele quer. it's because we want to do what He wants. Seguir Ele. Follow Him. Amém? Amen? E por isso... And né? for that, I'm sorry. Yeah, I know. Nós oramos we pray para que a nossa decisão so that our decisions não é o que a gente quer fazer. is not what we want. Principalmente decisão grande. Especially big decisions. Compra de casa, Buying a house, compra de carro, buying a car, emprego novo, new job, nova escola, new school. tantas escolhas, o que fazer. So many decisions on what to do. E o que eu tenho aprendido And what I have learned é que Deus muitas vezes is that God, a lot of the time, Ele tira a gente da nossa zona de He conforto takes us out of our comfort zone
antes before de nos levar para algo mais alto. bringing us to something on a new level. Antes de que a gente vá fazer algo de mais importância para o reino, Before we do something that's more important for the kingdom, Ele tira a gente He takes us da nossa zona de conforto. from our comfort zone. E a pergunta que eu tenho para você hoje: And the question I have for you today, você quer prosperar no reino de Deus? do you want to prosper in the kingdom of God? Ou você quer ser grande nessa terra? Or do you want to be big here on this earth? Você quer cumprir a realidade do seu chamado? Do you want to follow the reality of your calling? Ou você quer só viver um sonho? Or do you only want to live your dream? Chamado é muito maior que sonho. Calling is so much bigger than just your dream. Em outras palavras, In other words, Deus nos leva a tomar decisões God brings us to make decisions que é contra aquilo que a gente tem vontade de fazer. that are the opposite of what we actually want to do. E quando a gente segue Ele mesmo sem vontade, And when we follow Him, even though we don't want to, aí Ele mostra o próximo passo e a sua glória e o seu poder se manifestam. then He shows us the next path and His glory and is manifested. Você lembra de Jonas? Remember Jonah? Deus mandou ele ir para Nínive. God called him to go to Nineveh. E ele falou: eu não quero porque eu não gosto daquele povo, eu acho eles chatos. And he said, I don't want to go. I don't like those people. I think they're annoying. Eles não merecem. They don't deserve it. Quem somos nós Who are we para falar que o que Deus está mandando a gente fazer está certo ou está errado? to say that what God calls us to do, if it's right or wrong? Jonas não queria ir porque ele não gostava do povo de Nínive, porque ele achava que eles não mereciam. Jonah didn't want to go because he didn't like the people of that community. He didn't think that they deserved it. Ele não gostava do trabalho, He didn't like his da job, escola. his school. Ele não gostava das coisas, mas Deus queria ele He lá. didn't like those things, but God wanted him there. E quando nós paramos de ouvir Deus, de falar sim para Deus, And when we stop listening to God and saying yes to God, a gente vai ficando mais distante da vontade de Deus. we're getting more and more distant to what God wants for us. Para de responder um amigo e veja se ele vai continuar te respondendo. Stop responding to your friend and see how long that they'll keep talking Deixe seu to amigo you. ficar te ligando, você não atende, ele manda mensagem no WhatsApp, não, porque é só a gente que usa o WhatsApp no Message. E para de responder as pessoas. Stop responding to people and see how long Elas vão they'll continuar? continue to talk to you. Não. No. Então quando você para So when you stop de fazer o que Deus tem te pedido, to do você vai what, fazendo isso, ó, você vai se afastando de Deus. if you stop doing what God called you to do, you start to stray away from God, Da vontade dele. from what His desire is E for aí you. você já sabe o que acontece. O peixe vem, engole, So you already know what happens. The fish comes and swallows e him. você passa aquela fase de solidão, And then you go through that phase of being alone, dor, pain, até que você volta para a vontade de Deus. until you go back to where God wanted you to be. Não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade de Jesus. It's not about what you want, it's about what God wants for É you. sobre fazer a obra. It's about doing what He says. E toda oportunidade que Deus nos dá, vem em forma de desafio. And every opportunity God gives us comes in the form of a challenge. Abre, por favor, a Bíblia em Mateus 4 e nós vamos fazer assim hoje. No telão vai estar sempre em inglês e eu vou ler em português. Então eu vou só ler em português. Se inglês é a sua primeira língua, você acompanha no telão. Se você prefere português, você me escuta. So, If the English version is going to be on the screen, she's only going to read in Portuguese. So if you need to read it in English, it's going to be up on the screen as she reads it. So you can just read with her. so she's not gonna read in English. She's not going to read in English. I'm not going to read in English. Mateus 4:11. A tentação de Jesus. Temptation of Jesus. Mateus 4:1. De 1 a 11, desculpa. 4:1. Primeiro. Mateus 4. Thank you. Essa versão ainda não é a NIV, né? NIV. Vamos ter em breve a NIV. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser... Não tem ESV? Não? Ok. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. 11. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? A primeira lição que eu e você aprendemos aqui, The first lesson that we learn here é que você está exercendo seus exercícios espirituais, is that if you are practicing your spiritual exercises, não impede even if you are, it doesn't keep you from da tentação do diabo. the temptation Você from the pode devil. estar jejuando e orando, You can be praying and fasting, que isso não vai impedir Satanás de te tentar. that it's not going to keep Satan from tempting you. Em Lucas, In Luke, nós vemos essa mesma passagem, Lucas 4:1, in Luke 4:1, we see the same thing. e lá a palavra de Deus vai falar que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi tentado por 40 dias. And it pelo says diabo. that even though Jesus was full of the Holy Spirit, he was tempted for 40 days. Mesmo cheios do Espírito Santo, Even full of the nós Holy somos Spirit, tentados. we are tempted. O diabo fala e a The- gente escuta. The devil speaks and we hear him. O que acontece é que muitas vezes A lot of the time, a gente não discerne a voz dele. we can't discern his voice. Mesmo. E Even por though- isso, desculpa. E mesmo orando e jejuando, And ele you- fala. And even praying and fasting, he still speaks. A palavra de Deus fala que ele anda como um leão ao derredor, buscando quem possa tragar, quem possa pegar. The word of God says that he walks around like a lion, trying to get everybody. E é por isso que nós temos orado tanto para vocês jovens também experimentarem os dons espirituais. And this is why we've prayed so much for you, the youth, to be able to develop Spiritual these gifts. spiritual gifts. 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 Porque entre os dons espirituais está o discernimento espiritual. Because between all the spiritual gifts, discernment is in the middle of those. Não é só sobre profetizar, não. It's not just prophesying. Nem é o mais importante. Você tem que ter todos eles. You have to have all of them. There's not one that's the most important. Porque para como Jesus, com discernimento espiritual, Because like Jesus, with spiritual a discernment, gente seja capaz de discernir a voz do mal. we're able to discern the voice of evil. Mesmo quando ele usa um amigo nosso. Even when he uses our friend. Lembra Pedro? Remember Peter? Mateus 16. In Matthew 16. Pedro chegou para Jesus e falou: não, Jesus, não morra, não morra. E aí Jesus falou para ele: afasta de mim, Satanás. And Peter said, "No, God, no, Jesus, don't die, don't die." And Jesus said, "Get away from me, Satan." Então a gente tem que aprender a discernir a voz do mal, mesmo quando é um amigo falando. And so we need to be able to discern the voice of evil, even when it's your friend speaking. E nós também precisamos ter esse discernimento para a gente que não seja esse amigo sendo usado na vida do outro. We also need to have the discernment so that we're not that friend that's evil to somebody else's life. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Jesus, In the text that we just read, we see Jesus. ele poderia ter tomado um caminho He could have- fora da cruz. He could have taken a path that's away from the cross, Um caminho que seria politicamente mais glamuroso para ele. a path that was more politically correct for him. Que na época talvez ele seria mais famoso, com mais seguidor no TikTok dele. Because at the time he could have been more famous or had more followers on TikTok. Mas ele escolheu But he chose morrer
to die por mim e por você. for me and for you. E ele precisava ser testado And he needed to be tested antes de começar o seu ministério before público. he started his public ministry. E você percebe que essa passagem, And you see that in this passage Ryan, é logo depois do batismo de Jesus. is right after the baptism of Jesus. Você já viu isso? Have you seen this? E muitos de nós passamos a mesma And a coisa. lot of us go through the same thing Porque batismo because baptism é você afirmar is you affirming, publicamente: you saying publicly, eu entendi, I understood. eu quero seguir Cristo. I want to follow Christ. Eu sou um cristão. I'm a Christian. E não é nenhuma coincidência que isso aconteceu. And it's not a coincidence that this happened. Muitos de nós passam por isso. A lot of us go through that, Até depois do batismo. even after baptism. Logo depois de uma grande experiência espiritual. After a great spiritual experience. Ou quando você atinge uma certa maturidade espiritual. Or when you get a certain spiritual maturity, Você também vai provar uma tentação que você nunca provou antes. you're also going to get a temptation that you've never had before. Foi assim com Elias. It was like that with Elias. Quando os profetas de Baal morreram, When the prophets of Baal died, ele fugiu para a caverna. he went to the cave. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7. Paul says that in Romans 7 Sobre a luta dele, miserável homem que sou. about his internal battle, about being the terrible man that he was. Or he Sabe said, quando thought ele that. fala aquilo? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço? You know when he says the evil that I don't want to do, I end up doing? O fato de sermos filhos de Deus. The fact that we're sons and daughters of God. O fato de sermos cheios do Espírito Santo. The fact of being full of the Holy Spirit Não significa estarmos livres de tentações. doesn't mean that we're free from temptation, Mas significa but it means que certamente vamos vencê-las. that we will beat them. Porque lembra do que eu falo? Because remember what I Se always você say? serve Jesus, Satanás te tenta. If you serve Jesus, Satan will tempt Se you. você não serve Jesus, ele te domina. If you don't serve Jesus, he will dominate you. Volta para o verso 1, por favor. Go back to verse 1, please. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus was brought by the Holy Spirit, but was tempted by the devil. Em Lucas 4:1, In Lucas 4:1, o autor Luke fala: 4:1, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito. it says that he was full of the Holy Spirit, but he was guided. By the same Spirit. But the Yeah, same the same Spirit Spirit. guided him through the wilderness. O mesmo Espírito que unge Jesus em Mateus 3,16 durante o batismo, leva ele para o deserto. The same Spirit that anoints Jesus in John 3:16 brings him to the desert. Algumas vezes, muitas vezes, é o próprio Deus Sometimes it's God que te leva para o deserto. that brings you to the desert. Outras vezes é você mesmo, que você é teimoso. Or sometimes it's you when you're disobedient. Mas aqui você vê claramente. But here you see clearly, Nós vemos que o próprio Espírito de Deus we see that the actual Spirit of God faz a gente passar pelos desertos. makes us go through the desert. Mas veja bem, quem tenta não é Deus. But pay attention to this. Who tempts is not God. E Mateus já nos ensina logo duas verdades que às vezes a gente confunde. In Matthew, it shows us two truths that sometimes we don't pay attention to. Primeiro é culpar Deus pelas tentações. First is to blame God for temptation. Mas Tiago 1,13 fala que Deus não tenta ninguém. But in James 1:13 says that God doesn't tempt anyone. Ele só levou ele, mas He- quem tentou foi Satanás. Lead. He only leads, but he doesn't make anybody go through it. E o segundo erro que a gente às vezes comete And the second truth, or the second error that we usually é dar crédito para Satanás, is give credit to Satan, achar que ele tem mais poder to think that he has more power do que ele tem. than he Mas actually deixa eu te falar uma does. coisa. But let me tell you Ele something. está amarrado. He's chained up. Ele só vai até certo ponto. He only goes until a certain Lembra de distance. Jó? Remember Ele Job? falou para ele, vai lá, mas não tira a vida dele. God said, go over there, but don't take his life. Satanás não tira a vida de ninguém, não. Satan can't take anybody's Só life. Deus dá, só Only Deus tira. God gives life, and only God takes it Então away. para de dar muito crédito para So Satanás. stop giving so much credit to Satan. Deixa eu te lembrar, você lembra quando a gente já explicou aqui Let me remind dos you reinos? Existe Deus, from the kingdom. Deus There's é o Criador. God. God is the creator. Ele é o criador de todas as He's the coisas. creator of all things. E aí depois existe o reino And then espiritual, there's the spiritual realm, os anjos the e angels demônios. and demons. Depois tem o reino dos seres humanos, Then there's the
there's the kingdom of humans, which is us. nós. Depois tem o reino animal. Then there's the animals. Depois o reino vegetal, Then vegetables. Depois o reino or vegetation. mineral. And then mineral, que é a pedra. which is rocks. Nem mexe. Doesn't move. Essa hierarquia, Deus é o Criador. That's the hierarchy. God is at the top. Os espíritos são mais poderosos que a gente. The spirits are more powerful than us. Mas Satanás But Satan não é igual is not like Deus. God. Não é maior. He's not bigger. Não é igual a He's Deus. not like God. Ele é criatura. He's a E creature. Apocalipse 20, Revelation, In Revelation 20, it says, já fala que o fim dele It é o says lago that- de fogo eterno. it says his end is a lake of fire. E aí você vai ver que tudo bem que a gente tem que vigiar. A palavra de Deus fala aquele que está de pé vigie que não caia. And you're going to see that we do have to pay attention, because if you don't pay attention, you'll fall. E 1 Coríntios 10, 13. In 1 Corinthians 10:13, Por favor, 1 Coríntios 10, 13. Fala que não existe it says that it doesn't exist tentação temptation que a gente não possa suportar. that we can't. E Deus sempre dá deal pra with. gente a força And God always gives us strength e o escape and the escape pra gente sair for us to get out dela. of these temptations. A gente não vive em tentação. A gente passa por ela. We can get out of it. E se você peca e se você cai, And if you fall, existe um advogado justo e fiel que se chama Jesus Cristo. there is a just lawyer, just lawyer for us, Jesus. Então, se você cai na tentação, So if you fall in temptation, confessa para Deus. confess it to God. Deixa o pecado Leave sin, e você achará misericórdia. and you will find mercy. E se você precisa de ajuda para sair dele, porque você confessa para Jesus, mas muitas vezes para sair você precisa de ajuda. And if you need help getting out of it, because sometimes you confess it to God, but sometimes Procura you a need gente. help leaving temptation, look for us. Por isso que a gente está aqui toda sexta, 7 horas da This noite, is why we're here every Fridays at 7, para ouvir vocês, para orar to com hear you, vocês. to pray for you. Para isso que todos vocês têm os nossos celulares, qualquer That's hora why que you all vocês have our phone precisarem. numbers for anything that you will need. Agora note que é onde Jesus foi tentado, But take note that where Jesus was tempted, no deserto, in the desert, o mesmo lugar the same place que a nação de Israel that the nation of Israel foi tentada e falhou, was tempted and failed. a promessa messiânica venceu. What? Messianic promise was fulfilled. E o que Satanás vê como tentação, como abertura para o pecado, And what Satan sees as temptation, as an opening for sin, simultaneamente, simultaneously, Deus usa God uses para provar a fidelidade e a fé de Jesus e a minha e a sua. to prove his fidelity and strengthen our faith. E é assim que nós somos aprovados para um próximo nível. And this is how we're brought up to a new level. Por isso precisamos conhecer a palavra, This is why we need to know the word, obedecer o Espírito, obey the Spirit, mesmo quando Ele guia a gente pelo even when he deserto. guides us through the desert. Porque veja bem, Because let me o tell you, Espírito levou The Spirit- ele para o deserto, the Spirit brought him to the desert, mas Ele não deixou ele lá. but he didn't leave him there Ele alone. ficou com ele. He stayed with him. Você passa pela prova, Ele passa junto. Você passa pelo fogo, Ele passa junto. Você going- está no deserto, Ele está com você. You go through the trial and he's with you. You go through fire and he's still with you. Versículo 3. Verse 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: Está escrito, nem só de pão Luke vive o 4:3. homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação. The first Veja temptation. que o diabo, ele See, chama the devil- Jesus pelo mesmo título que Deus chama ele, Filho amado. The devil calls Jesus the same name that God calls him. No Son of batismo, God. eis o meu Filho amado. In the Lembra? baptism, Acabou here's de my chamar ele son, assim. my love. Satanás sabe quem você é. Satan knows who you are. Ele sabe quem eu sou. He knows who I am. Ele sabe e nos chama He pelo kno- nosso título, porque ele sabe o nosso papel na obra, no reino. He knows our name and he calls us by that because he knows our title and knows our purpose in the kingdom. Aqui a questão não é se você é filho, é já aqui. The question isn't if you are son of, it's Sim. since you already are. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Tiago que até os demônios creem e estremecem, então ele sabe que é ele. Because in James James 2, it says that even the demons believe that. O que o diabo quer saber aqui
é que tipo de filho Jesus é. What the devil wants to know is what kind of son Jesus is. Que tipo de filha What kind of daughter você é? are you? Que tipo de filha? What kind of daughter, Que tipo de filho what kind of son você é? are you? Você é aquele que obedece Deus até a morte? Are you the one who obeys God until death? Ou vive se distraindo com as coisas do mundo? Or you keep getting distracted with the things of the world? Você é filho que deixa a sua vontade para fazer a vontade do Pai? Are you the son who leaves what you want to do what he wants? Ou você é filho Or are you the son que só segue os seus sonhos? who only follows your dreams? De morar onde você quer, To live where you want, trabalhar onde você to quer, work where you fazer o que want, você quer? to do what you want. Lembra que das pedras podiam surgir filhos de Abraão. Remember that from the rocks there could have been sons of Abraham. Da pedra saía the- a água que matava a sede. Lembra dos israelitas From the rock. em Êxodo? From the rock came water that could quench their thirst. Certamente aquela pedra podia matar a fome de Jesus. That rock could definitely satisfy Jesus' hunger. Mas a palavra de Deus fala que Jesus diz: a minha fome é fazer a vontade do Pai. But the word of God says that A nossa fome, our hunger is to fulfill what God wants. a nossa prioridade acima de todas as coisas, Our priority above all things deve ser fazer a vontade de Deus. is to do what God wants. Busque em primeiro lugar Look for, in the first place, o reino de Deus. the kingdom of God. A minha justiça, ele diz. My justice, he E says, todas as coisas serão acrescentadas. and everything else will be Deus added. não é irresponsável. God isn't Deus não é irresponsible. inconsequente. God isn't. Quando Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Not only for bread, but from all the word that comes from God. Ele está lembrando os israelitas no deserto. He's reminding us of the Israelites E a incapacidade deles de prover para eles mesmos. They couldn't make their own bread in the desert. Remember the maná? O que Deus não quer What God doesn't want é que você coloque o seu trabalho, is that you put your a work, sua escola, your school, os seus sonhos your dream acima da vontade dele. above what He wants Em for you. outras palavras, In other words, Ele não quer que você faça He o que doesn't Ele want you- não te orientou a He fazer. doesn't want you to do what Você He não didn't bring you to do. pode confiar na sua própria capacidade. You can't move in your own Às capacity. vezes você está insistindo numa coisa há muito tempo, Sometimes you're insisting on something for a já long parou de time. frutificar It stopped e Deus está making falando, fruit, redireciona. and God is saying redirect. E esse princípio é o mesmo até hoje. And this principle is the same Nós somos today. tentados We are tried a colocar nossas necessidades to físicas put our physical needs acima das nossas necessidades espirituais. above our spiritual needs. E nós fazemos isso quando a gente foca mais no resultado And we do that when we focus more on the result do trabalho of the job do que em Deus. than in God. Não é sobre o salário It's not about the money, no the final da salary semana. at the end of the day. Ele é Jeová Jiré. Ele é Deus que prova. He's the God who does. E quando você está onde Ele quer, Ele provê todas as coisas. And when you're where He wants you to be, He provides. Não é sobre o pão que você produz. It's not about the bread that you É sobre a produce. palavra que Ele ordenou você fazer. It's about the word He ordered you to do. Não escolha fazer faculdade Don't choose to do college com foco no título, focusing on the title, no diploma que você vai pôr na on parede. the diploma you're going to O put on que your o wall, mundo vai falar de você. what the world is going to say about you. Não escolha um emprego Don't choose a com job, foco no salário. focus on the salary, Mas vê o que Deus quer que você faça. but see what God wants you to do, Ainda que você tenha medo. even if you're scared. Não é sobre o pão, It's not about the bread, é sobre a palavra it's about the word que Ele falou para você that He said to fazer. you for you to do. 5. Verso Verse 5. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito: ele dará a ordem aos anjos a teu respeito. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Satanás agora quer que Jesus demonstre os seus poderes para salvar a própria vida.
Satan wants God to show his own power to save him from death Porque ele sabe que Jesus pode. because he knows Jesus can. E ele cita a palavra, Salmo 91. And he says that in Psalms 91. Mas como até hoje, But just like today, Satanás tira o texto do contexto Satan takes the text from the context para fazer um pretexto para você pecar. to make a little text so that you can sin. Ainda que a gente demonstre fé. Even if we show our faith, Porque nesse caso, Jesus mostraria, eu acredito que os anjos vêm me salvar. because in this case, Jesus could say, no, I believe that the angels will come and save me. Não faça algo. Don't do Não something. distorça Don't twist a palavra de Deus. the word of God. Você conhece alguma coisa como pro-choice, Do you know pro-choice? aborto, Abortion assassinato? is murder. Murder. Não é sobre escolha da mulher, do corpo da mulher. Not about the choice of the woman's body. Mas parece legal, não parece? But it seems Pro-choice. cool, right? Pro-choice. Mas o que Deus fala sobre But what does God say about it? assassinato? About murder? Parece bonito, It seems cool, mas é contra a palavra de Deus. but it's against the word of Foi God. isso que o diabo tentou fazer. This is what the devil tries to say. Verso 8. E faz até Verse hoje. 8. And he still does this. until Depois o today. diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse: Eu te darei isso tudo aqui, se me adorar. E Jesus lhe disse: Retire Satanás, pois está escrito: Adore somente o Senhor seu Deus. Então primeiro Satanás faz Jesus. Primeiro Satanás faz Jesus satisfazer uma necessidade legítima de forma errada. Uma necessidade real do corpo. First, the devil tries Jesus to have him satisfy a legitimate need, but of his body, Mas de forma errada. but in the wrong way. Depois ele tenta Jesus a usar o seu dom para desobedecer a Deus. Then he tries Jesus again to use his power and his His gift to disobey God. his gift to disobey God. Agora, a tentação mais sagaz, And now the worst. mais descarada. Dar todos os reinos em troca de adoração, poder, bem. To give power, to give everything, but Jesus would have to worship the devil. E às vezes você acha que ele não tem esse poder, mas você lembra que João 12 fala que ele é o príncipe desse mundo. And you might not believe in his power, but it says in John 12 that he's the prince of the world. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chama ele de Deus dessa era, com D minúsculo. In 1 Corinthians, it says that Paul calls him the God of this era, but E with a lowercase d. Em Efésios 2, ele fala que ele é o príncipe do poder do ar e que ele atua hoje naqueles que desobedecem. In Ephesians 2, it says that he's the prince of the air. Agora, note uma coisa. Now, the last thing, Satanás, Satan, ele vai levando Jesus mais alto. he goes to bringing Jesus higher Mais alto. and higher. E é isso que ele faz. And this is what he does. Ele chega perto He gets close e leva Jesus and brings Jesus mais alto no templo. higher in the temple, Num monte muito alto. higher in the mountain. Olha o caminho inverso. Look at the opposite way. Olha os valores contrários do mundo, Look at the values opposite of the world, do cristianismo. of Christianity. Satanás quer exaltar Jesus Satan wants to exalt Jesus para ver seu fim. to see his end. Deus God quer que a gente se humilhe wants us to para nos humiliate, exaltar. to then exalt us. Satanás faz você olhar Satan makes you look para as recompensas do mundo. to the circumstances of the world. Jesus quer que eu e você a gente olhe para as coisas do alto, eternas. Jesus wants me and you to look at eternal things, things of the sky. E essas coisas parecem loucura. And these things look crazy. Então a oferta mais sagaz: So the worst temptation, eu vou te dar tudo I'm going to give you se everything você me adorar. if you worship me. E o mais irônico nisso é And- que Jesus ia receber tudo isso depois da ressurreição. And the thing that's most ironic is that Jesus was going to get all of these things Como after the ele resurrection, recebeu. just like he received it anyways. Mas até hoje o plano de Satanás é o mesmo. But until today, the plan of Satan is the same. É nos ocupar com outras coisas It's to occupy us with other things para que a gente não cumpra o nosso chamado. so that we don't follow our calling Sem passar pelo caminho da cruz. without going through the path of the cross. Mas o caminho é estreito. But the path is straight. Mas lembra,
But remember, when you sign up to Jesus, when you sign up for you Jesus, sign up to die. you sign up to die. E ele responde mais uma vez com a palavra. And he says it one more time with the Sirva, word. obedeça, adore somente Deus. Serve, obey, only worship Jesus, God. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. And then the devil left and the angels were serving Quando a him. gente obedece sem pegar atalhos, When we obey without getting shortcut. Difícil falar inglês. Atalho. shortcuts, A gente vê a glória de Deus. we see the glory of God. Porque o que Satanás estava oferecendo para ele, Because what Satan ele was offering recusou. him, E o he que ele refused. precisava, os anjos vieram. And what he needed, the E o angels came serviram. to serve him. Agora veja bem, a gente já Now está see quase this. acabando. We're almost done. As 3 tentações que Jesus passou The 3 temptations that God e passed venceu and won against them são as mesmas que Adão e Eva passaram are the same no paraíso e are the- caíram. are the same that Adam and Eve passed through and fell. Gênesis 3:6, Iago. Genesis 3:6. Fala que era agradável ao paladar. It was pleasant, like tasteful. Era atraente aos olhos It was the eyes were attractive. e desejável para o discernimento. Porque isso, em resumo, são as 3 áreas de tentação Those are the 3 areas of que temptation nós podemos passar. that we can go Coloca through. para mim 1 John 2:16. 1 João 2:16. Pois tudo que há no mundo, For everything that is in the world, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, the desire of flesh, the desire of eyes, and the boasting of life é o que nos tenta. is what tempts us. E de todas as formas, In all forms, Jesus foi tentado Jesus was e tried venceu. and he won. E é por isso que ele And this is why he é o sumo sacerdote. is Que entende he understands as nossas tentações. our temptations. E o sumo sacerdote tem o papel de liderança máxima. And he has